Bem-vindos e bem-vindas ao módulo 3 do nosso curso de atualização sobre a gestão do CEAF. Nessa aula iremos conversar sobre a organização do CEAF, o que é de fundamental importância para qualquer profissional que participe do seu processo de execução, sendo ele gestor ou técnico. Você já se perguntou sobre o que significa dizer que um medicamento pertence ao grupo 1A, 1B, 2 ou 3 no CEAF? Você sabe por que ocorre essa divisão? Ou por que alguns medicamentos são comprados pelo Estado e outros pelo Ministério da Saúde? E ainda, por que não é autorizada a liberação da associação de alguns medicamentos em determinados casos? Nessa aula, vamos buscar responder a esses e a outros questionamentos que surgem na rotina diária do serviço. Iremos abordar os critérios utilizados para a definição dos grupos de medicamentos, as atribuições conferidas a cada um deles, os critérios utilizados para a divisão e as responsabilidades dos entes federativos. Vamos entender também como ocorre o processo de atualização e a realocação dos medicamentos nesses grupos, compreender o que é forma de organização e sua relevância nos processos da execução do CEAF e na seleção dos medicamentos fornecidos pelos Estados, Distrito Federal e Ministério da Saúde. Certamente, depois dessa aula, você vai conseguir sanar muitas dúvidas que surgem no cotidiano das farmácias do CEAF. Bons estudos! Vamos para a aula. Como falamos na aula que tratou da construção histórica e consolidação do CEAF, atualmente, por meio desse componente, são disponibilizados 198 fármacos, em 386 apresentações farmacêuticas diferentes. É um número considerável de medicamentos, que envolve altos investimentos financeiros. Diante da necessidade quanto à definição da responsabilidade financeira, o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, junto com estados, CONAS e CONASEMS, conduziu estudos para verificar qual era a maneira mais adequada de reorganizar os medicamentos, de forma que a gestão e o financiamento fossem sustentáveis e, principalmente, que resolvessem a fragilidade e interrupções no acesso aos medicamentos pela população. Ao consolidar os dados desses estudos, verificou-se que a melhor maneira para organizar os medicamentos era na forma de grupos. Para cada grupo de medicamentos, foi definida previamente a responsabilidade de cada ente federado em relação à gestão e financiamento. É importante saber que antes da instituição do CEAF, não havia definição sobre o grau de participação de cada esfera do governo no financiamento dos, até então, medicamentos de alto custo. Com a divisão dos medicamentos em grupos, passou-se a utilizar o conceito de equilíbrio financeiro, onde cada ente se tornou responsável pelo financiamento de grupos específicos. O montante investido por todas as áreas de governo é revisado frequentemente, com o objetivo de que seja mantido o equilíbrio financeiro. Cada grupo de medicamentos do CEAF possui características, abrangência e formas de organização distintas. A divisão ocorre da seguinte forma: as 386 apresentações disponíveis dos medicamentos estão divididas em Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3, sendo que o Grupo 1 é subdividido em Grupo 1A e Grupo 1B, financiados exclusivamente pela União. A responsabilidade pelo financiamento do Grupo 2 é dos Estados e Distrito Federal, e a do Grupo 3 dos municípios, Estados e Distrito Federal, e União, por meio da gestão do componente básico da assistência farmacêutica. Mas, afinal, quais são os critérios que definem a qual grupo os medicamentos irão pertencer? Bem, de forma geral, os critérios avaliados são a complexidade do tratamento da doença, a garantia da integralidade do tratamento no âmbito da linha de cuidado e a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS. Nesse primeiro momento, vamos explicar os dois primeiros critérios. Já as informações relativas à manutenção do equilíbrio financeiro serão abordadas na aula sobre o financiamento do CEAF. Ok,
conhecemos os critérios gerais para a definição de grupos do CEAF. Agora, vamos conhecer quais são os critérios específicos para que o medicamento pertença ao grupo 1. No grupo 1, estão inseridos os medicamentos utilizados no tratamento de situações clínicas mais complexas, que é o caso dos pacientes transplantados. Além disso, os medicamentos utilizados em linhas de tratamento mais avançadas, em situações nas quais o paciente não respondeu adequadamente ao tratamento de primeira ou segunda linha, e os que representam elevado impacto financeiro para a gestão do SUS, também pertencem a este grupo. E por último, aqueles que são contemplados em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial de saúde. O desenvolvimento produtivo do complexo industrial de saúde tem o objetivo de viabilizar a produção pública e privada de medicamentos e de outras tecnologias em saúde, de forma integrada para o desenvolvimento de produtos estratégicos para o SUS. Com isso, buscou-se a redução do déficit da balança comercial brasileira na área da saúde, a ampliação do acesso e o fortalecimento da indústria nacional no campo do desenvolvimento e inovação na área de fármacos e medicamentos, por meio do estímulo da transferência tecnológica para o Brasil. Neste contexto, o CEAF tem contribuído para o estímulo das transferências tecnológicas, visto que muitos medicamentos inseridos nas parcerias para o desenvolvimento produtivo, também chamada de PDP, estão inseridos neste componente da assistência farmacêutica. Após conhecermos as particularidades pertencentes ao grupo 1, vamos conhecer os critérios que definem os medicamentos do grupo 2. Esse grupo, quando comparado ao grupo 1, reúne medicamentos com menor complexidade de tratamento e, geralmente, contempla as alternativas terapêuticas utilizadas quando não há resposta adequada ao tratamento de primeira linha. E, por fim, temos o grupo 3, que abrange os medicamentos pertencentes ao componente básico da assistência farmacêutica, que são disponibilizados nas unidades básicas de saúde. Esses medicamentos são geralmente indicados como primeira linha de tratamento, ou seja, na fase inicial do tratamento. São essas características apresentadas que definem a composição dos 3 grupos do CEAF. Os critérios adotados para alocar os medicamentos em cada grupo certamente orientarão as novas incorporações de medicamentos, quando ocorrerem. Esses conhecimentos são a base para que você entenda o módulo de financiamento, que é o terceiro aspecto geral utilizado na classificação dos grupos. E pela sua complexidade, possui uma aula exclusiva. Entretanto, de maneira simples, podemos dizer que no subgrupo 1A, o financiamento e a aquisição são responsabilidades do Ministério da Saúde. No subgrupo 1B, o financiamento é atribuído ao Ministério da Saúde, mas a aquisição é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal. Já no grupo 2, a responsabilidade tanto do financiamento quanto da aquisição pertence à esfera estadual. E, por fim, no grupo 3, o financiamento depende dos 3 entes federativos, sendo a aquisição atribuída ao município. É importante saber que a disposição dos grupos não é estática, ou seja, a sua conformação pode ser alterada diante de demandas ou pactuações entre os gestores. É possível atualizar os grupos, seja pela inclusão ou exclusão de medicamentos, alteração de cobertura, transferência de grupo ou até mesmo de componente. Quando falamos em alteração de cobertura, nos referimos à situação em que ocorre a inclusão ou exclusão de CID-10 nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para medicamentos já ofertados. Veja só. No caso de novos medicamentos, há um prazo de 180 dias, contados a partir da data de publicação da portaria de incorporação do medicamento, para que a sua oferta seja efetivada no SUS. Esse mesmo prazo se aplica para os casos de exclusão de medicamentos, exclusão de CID-10 e diminuição do quantitativo máximo. Para essas situações, os 180 dias são contados a partir da data de publicação da revisão do PCDT,
período necessário para que os gestores se organizem e os pacientes sejam adequados às novas condições de tratamento. A transferência de medicamentos de um grupo para outro ou entre os componentes da assistência farmacêutica não precisa passar pela avaliação da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, porque se trata de medicamentos que já fazem parte do elenco do SUS. Geralmente, as demandas dessa natureza surgem por alguns motivos, dentre eles a manutenção do equilíbrio financeiro ou a centralização da aquisição pelo Ministério da Saúde, entre outros. Contudo, decisões dessa natureza precisam ser submetidas e pactuadas junto à Comissão Intergestores Tripartite, a CIT. Ok, até agora já entendemos como são divididos e atualizados os grupos do CEAF. Agora daremos continuidade à nossa aula, falando de outros 3 aspectos importantes para a organização do CEAF, que envolvem os procedimentos, as formas de organização e a seleção de medicamentos pelas secretarias estaduais de saúde. Vamos lá? Voltamos para a aula. Vamos começar pela definição de procedimento. Os medicamentos do CEAF estão inseridos dentro de um procedimento que contém, além do nome do fármaco, alguns atributos, como o valor por unidade do medicamento, grupo 1B, para fins de ressarcimento, idade mínima e máxima, sexo, CID-10, quantidade, dentre outros. Vejamos o exemplo para o procedimento acitretina 25 mg, que é um medicamento utilizado no tratamento da psoríase. O procedimento descrito na tabela SIGTAP caracteriza o grupo, o subgrupo, a forma de organização, modalidade de atendimento, nível de complexidade, bloco de financiamento, a forma de registro, o sexo e a quantidade máxima mensal de comprimidos para o procedimento, a idade mínima e máxima, valores, CID-10 e outros atributos complementares, além de outras informações. Aproveitando que estamos falando sobre os atributos, é importante informar sobre uma particularidade do quantitativo máximo especificado na tabela SIGTAP. Esse quantitativo é referente ao procedimento e, em alguns casos, pode divergir da dose máxima estabelecida nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Sabe por quê? É que um mesmo medicamento do CEAF pode ser empregado no tratamento de mais de uma situação clínica. A dose máxima para essas diferentes situações clínicas pode não ser a mesma. Isso depende da posologia indicada para cada tratamento. Na tabela SIGTAP é atribuído o quantitativo máximo, considerando a situação clínica que recomenda a maior dose. Mas fique atento, a quantidade máxima para cada situação clínica deve estar de acordo com a posologia recomendada nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Você pode ter acesso aos procedimentos do CEAF, tanto nos anexos da portaria 1554, quanto pelo portal SIGTAP, pelo endereço sigtap.datasus.gov.br. Como acabamos de ver, um dos atributos que compõem o procedimento se chama forma de organização, que se refere à classe a qual o medicamento pertence. Esse termo, forma de organização, é citado em pontos importantes da portaria 1554 e é com base nas formas de organização que as secretarias estaduais podem, a partir do elenco do CEAF, selecionar os medicamentos que serão disponibilizados em seus estados. Vamos entender o que é uma forma de organização? Vejamos. Para definir as normas de organização dos medicamentos do CEAF, utiliza-se a classificação ATC, que é um sistema de classificação de fármacos recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A ATC atribui um código com letras e números a cada fármaco, de acordo com 5 critérios, em que o grupo principal refere-se ao grupo anatômico, órgão em que age. Além dele, existe a determinação de 4 subgrupos, sendo terapêutico, farmacológico, químico e substância química. No CEAF, utiliza-se o 4º grupo da ATC, que
corresponde à substância química, para classificar os medicamentos dos grupos 1 e 2. Para facilitar a compreensão das formas de organização, vamos a um exemplo. Veja o caso dos imunossupressores seletivos. Eles são um grupo de medicamentos classificados pela substância química. Dentro desse grupo estão inseridos vários medicamentos do CEAF, que pertencem à forma de organização chamada imunossupressores seletivos. Percebeu que o grupo químico e forma de organização recebem o mesmo nome? Com base na lista de medicamentos que pertencem à mesma forma de organização, os gestores podem selecionar quais deles serão disponibilizados, ou seja, os estados não têm a obrigação de ofertar todos os medicamentos constantes na portaria do CEAF, podendo então fazer uma seleção dentre os medicamentos pertencentes à mesma forma de organização. Mas atenção! Deve-se garantir a disponibilidade de medicamentos necessários em todos os níveis das linhas de cuidado estabelecidas nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Essa é a maneira de se assegurar a integralidade do tratamento. É por isso que, às vezes, você vê alguns medicamentos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que não são disponibilizados no estado onde você mora. Além de possibilitar a seleção de medicamento do elenco do CEAF, as formas de organização também são importantes para os processos de avaliação e autorização de solicitações. Vejamos no artigo 11º da Portaria 1554. No artigo 11º da Portaria 1554, temos 2 parágrafos importantes, que exigem a compreensão sobre o conceito das formas de organização, para podermos interpretar as regras dispostas na portaria. O primeiro trecho traz a seguinte redação: fármacos da mesma forma de organização não serão autorizados para uma mesma doença no mesmo período de vigência da autorização de procedimentos ambulatoriais, APAC, exceto nos casos de recomendação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas na versão final pelo Ministério da Saúde. Vejamos, considerando esse trecho da portaria e o conhecimento que adquirimos sobre as formas de organização, podemos concluir que não é permitida a autorização dos medicamentos olanzapina e quetiapina para a mesma CID-10, de maneira simultânea. No entanto, a associação dos medicamentos daclatasvir e sofosbuvir é permitida, mesmo que esses medicamentos pertençam à mesma forma de organização. Isso ocorre porque o protocolo clínico de hepatite C prevê o uso conjunto desses medicamentos. Vamos acompanhar a redação do segundo trecho da portaria. Fármacos da mesma forma de organização poderão ser autorizados para doenças diferentes do mesmo período de vigência da PAC, exceto para a forma de organização dos inibidores de fator de necrose tumoral alfa. De acordo com essa redação da portaria, se o paciente for portador da doença de Crohn e artrite reumatoide e solicitar mesalazina para Crohn e sulfasalazina para artrite, os medicamentos poderão ser autorizados, pois apesar de pertencerem à mesma forma de organização, são destinados ao tratamento de doenças diferentes. Ficou claro? Mas fique atento, esse último exemplo é ilustrativo. Os profissionais devem estar atentos para evitar que os pacientes utilizem associações de medicamentos desnecessariamente. Esperamos ter ajudado você a entender um pouco mais sobre a organização do CEAF. A compreensão dessa estrutura é importante para que as fases da execução possam ser bem desenvolvidas. Consolidem esse conhecimento lendo a apostila e a bibliografia disponível. Vejo você em breve. Até a próxima!